falam uma coisinha aqui, outra ali, e você não percebe, escuta, aí você replica na conversa, o cara falou uma coisa, você fala outra, o cara falou uma coisa, você fala outra. Quando viu, ele conduziu a conversa e a conversa baixou a vibração, desceu. Aí, gente, posso dar um timerzinho? Por favor. Então, ó, vou dar o timer e quando puder eu vou dar um joia. E é isso, beleza? Feito. É isso aí. Bom. Então vamos lá. Uma boa noite a todos, boa noite. Vamos chegando aí. Estamos aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo e vamos iniciar hoje mais um episódio que nós estamos fazendo aqui, o Espiritismo aplicado com Eliseu Ringonati. Então todos os nossos telespectadores aí podem acompanhar aí com a gente, já tem muita gente que está acompanhando e nós já fizemos algumas lições do livro. Tá? Então hoje eu estou aqui com meu amigo Saulo. Salve, salve, Saulo. Obrigado pela oportunidade novamente. É muito gratificante estar aqui, estar contribuindo com esse canal. E eu penso que eu estou aqui falando, explanando. Na verdade eu estou aprendendo, porque isso é uma escola. Eu estou lendo, a gente está debatendo sobre o tema aqui em questão. E isso é um aprendizado. Eu espero que vocês também aí do outro lado aprendam, que vocês possam entender. Se houverem dúvidas, a espiritualidade, a literatura espírita é muito extensa e há livros que vocês podem ir buscar, podem estudar e se afinar com o tema debatido aqui. É isso aí. Quem tiver dúvidas também e quiser perguntar, pode perguntar. Se a gente, de repente, não souber, vai buscar as informações para trazer para vocês aqui. Depois a gente lê os comentários, a gente não lê aqui, né, ao vivo, porque nós estamos aqui com o foco e atenção aqui no que nós estamos fazendo, mas havendo perguntas, nós vamos também ler depois e trazer a resposta aqui ao vivo também, quando nós estivermos fazendo aqui, e vai esclarecendo. É uma família, nós queremos que vocês se sintam pertencentes aqui do nosso canal, sintam pertencentes aqui da nossa leitura, e vamos juntos aprendendo, juntos vamos trabalhando, para que todos possam colher bons frutos disso. Né? Meu nome é Marco Antônio, nosso amigo Saulo, somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão de Carapicuíba e estamos aqui numa extensão também aqui do Centro Espírita Cristão, porque às segundas-feiras nós temos também o Evangelho aqui, que era o Evangelho no Lar, que agora é o Evangelho no Mundo. E esse Evangelho nós estamos aí transmitindo aí para o mundo. Então, que as pessoas também na segunda-feira, às 18 horas, né, possa também acompanhar, porque é muito importante, é muito interessante você renovar as energias, você aprender um pouco sobre o Evangelho. Então, todo esse trabalho que nós estamos nos mobilizando para fazer é em questão exatamente de aprendizado, para todos colherem assim bons frutos, de aprender um pouco mais, e quando nós aprendemos, nós damos mais um passo. Quando nós entendemos, nós damos mais um passo. Então, a ideia é essa, é realmente mostrar aquilo que foi aprendido para dar o próximo passo. Nós não somos os donos da verdade, nós estamos só passando aqui para vocês até onde nós estamos, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, e dentro disso vai ter gente que já está um pouco mais adiantado e que também tem aí um vasto conhecimento. Nós convidamos eles para trazer para nós também algumas ideias, algumas coisas, porque nós também precisamos ampliar. E como nós estamos aqui, estamos falando sobre tudo isso, e tem pessoas que também precisam colher esse conteúdo também. Então nós estamos simplesmente juntos buscando uma ajuda mútua. Então vai ser muito interessante, né? E essa semana nós vamos falar do que, Saulo?
vamos ver aqui, a semana passada nós... Nós vamos continuar falando sobre o tema sonhos, né? Símbolos. O que representa esses sonhos? Olha aí que interessante. Esse livro é bem interessante porque vem desde o comecinho falando quem são os espíritos, e vem explicando simplificadamente para que possa assim, cada coisa ela ter vários temas dentro dela para você entender ela de vários pontos de vista e de várias formas aí. Então, nós falamos sobre o sono, aí nós estamos falando sobre os sonhos que fazem parte do sono. E agora, na sequência, as coisas que acontecem, né, nos sonhos. E por que que acontece? Então agora nós vamos falar dos símbolos, né? E os símbolos, ele é interessante porque é uma das partes, né? A semana passada, a lição qual que foi, Saulo? Falamos sobre a lembrança dos sonhos, Isso. o estado de entorpecimento, satisfação de paixões baixas e de vícios, continuação de trabalhos materiais. Teve ainda uma analogia, né? Quando o espírito ele se desprende, quando o corpo físico dorme, como é que o espírito age, se ele tem merecimento para continuar um trabalho ou não, se ele vai para um lugar de boas vibrações ou não. Falamos sobre tudo isso. Então, enquanto você se põe na vibração, para que você lá do outro lado, que a gente chama de semi-liberdade do corpo, quando o corpo está realmente repousando, dormindo, e o nosso espírito, ele está assim numa semi-liberdade, ele está fazendo aí um tour pela parte espiritual. Então, aí vai ter aí os sonhos, e agora, dentro dos sonhos, quando você tem um sonho, você volta, quando você acorda, aí você tem algumas lembranças. E essas lembranças podem vir através de símbolos. E agora o Saulo vai explicar para nós, aí nessa linguagem do livro, por que que vem através de símbolos. Por favor, Saulo, convido você aí a passar aí essa informação para nós. Símbolos. É comum um sonho traduzir-se por símbolos que não conseguimos entender, a não ser quando se deu o acontecimento com o qual o símbolo tem relação. Temos amigos espirituais no espaço que se interessam por nós. Quando esses amigos julgam oportuno dar-nos um conselho ou advertir-nos de que possivelmente enfrentaremos situações difíceis ou desagradáveis, para as quais devemos estar preparados, recorrem eles comumente aos símbolos. Caso se limitassem a falar-nos em nosso estado de semi-liberdade, ao voltarmos ao nosso corpo físico, não nos lembraríamos das suas palavras, ou se nos lembrássemos, seriam fragmentos sem significação. Assim, por meio de símbolos que lhes traduzem o pensamento, procuram impressionar-nos fortemente. Nosso espírito, embora no corpo físico, geralmente consegue recordar-se da forte impressão recebida. Para conseguir isso, o amigo espiritual que nos quer avisar, à medida que nos vai falando, vai formando em pensamento uma imagem que é refletida em nossa mente. Ao acordarmos, trazemos conosco aquele quadro simbólico, o qual nos intriga por não o compreendermos no momento. Isso só se dará quando acontecer o fato relacionado com ele. Vejamos alguns exemplos que ilustram o que acabamos de expor. Uma pessoa sonhou certa vez que contemplava um rochedo. Eis que a terra tremeu e o rochedo reduziu-se ao pó, envolvendo a poeira a ponto de parecer sufocá-la. O medo começou a apossar-se dessa pessoa, quando ouviu uma voz que lhe dizia encorajadamente: "Sê forte." Acordou e, como de pronto não compreendesse o significado do sonho, não lhe deu maior importância. Algum tempo depois, essa pessoa sofreu um desastre financeiro. Voltou uma tarde para casa carregada de sombrios pensamentos.
Trancou-se no quarto e, sentada no pé da cama com a cabeça entre as mãos, entregou-se ao desespero. De súbito ouve, distintamente, a mesma voz do sonho que lhe dizia, terno e encorajante: "Sê forte." O sonho lhe voltou à memória e compreendeu então que um amigo espiritual, pressentindo a situação adversa, quis avisá-la para que não se desesperasse. O bom ânimo instalou-se de novo em seu coração aflito e recebeu novas energias para a luta. Costumava dizer depois que esse sonho a livrara de cometer uma loucura. A análise desse sonho simbólico é fácil. O amigo espiritual representou a situação financeira dessa pessoa pelo rochedo, o desastre financeiro pelo esfacelamento do rochedo, e recomenda-lhe que seja forte na adversidade. E para que ela compreendesse o significado do sonho, foi preciso que acontecesse o fato ao qual ela se ligava. Outra pessoa em sonhos viu-se atravessando extensa planície, castigada por sol ardente, de momento a momento. Deparavam-se-lhe obstáculos. Quando julgou estar no fim da travessia, surgiu-lhe pela frente um monte escarpado e pôs-se a subir por ele. De arrastão, ferindo-se nas pedras, ao terminar a subida, aguardava uma surpresa agradável. Achou-se num bosque fresco e perfumado, onde se cantavam pássaros e zumbiam abelhas. Um grupo de amigos a recebeu e puseram-se a passear. Acordou e, lembrando-se da visão noturna, pôs-se a meditar sobre ela. Não encontrando de pronto a explicação, abandonou-a. Tempos depois, entrou essa pessoa num período de extremas dificuldades, que prolongou-se por anos. Nos momentos em que o desânimo e o desespero a assaltavam, viam-lhe nítido a memória, o sonho que tivera, a travessia da planície ardente e a subida ao áspero monte, simbolizavam as dificuldades que experimentava agora. Em seguida viriam melhores tempos, representados pelo bosque perfumado. De fato, ao período de adversidade seguiu-se um de paz e felicidades. É fácil notarmos que essas duas pessoas, em lugar dos sonhos simbólicos, recebessem de seus amigos espirituais apenas palavras sobre os acontecimentos que as aguardavam, dado a redução da memória que o espírito sofre ao voltar ao corpo. Não se lembrariam delas, ao passo que conseguiriam reter os símbolos que as impressionaram vivamente. Olha aí que legal. Aí essas duas histórias, né, essas duas ideias que foram colocadas, elas simplificam muito, né? Porque a simbologia, ela é uma coisa que marca mais, deixa a pessoa assim com mais facilidade, quando ela retorna ao corpo físico, de se lembrar. Geralmente a gente lembra, eu estava numa montanha, eu estava num pico, estava caindo de uma montanha, estava, né, voando. Então, cada coisa, ela vem nos trazer uma mensagem, e essa mensagem é de acordo com o que realmente algum amigo espiritual quer nos avisar, quer nos mostrar, e tendo até uma possibilidade de, se nós estarmos conectados numa energia boa, numa energia mais alta, nós detectarmos isso, entender que realmente tem algo para acontecer, e nós estarmos aqui mais cautelosos. Não que nós vamos evitar o que vai acontecer, nós vamos afastar aquilo. Não, se nós tivermos que passar, nós vamos passar. Mas nós vamos entender que nós vamos ter força suficiente para poder passar. E que, de repente, em algum momento, até nessa história, a pessoa entra dentro do quarto, põe as duas mãos na cabeça e se desespera. Então, naquele momento, pode ser um momento que nós podemos dar abertura para que realmente aqueles irmãos que estão ainda num conhecimento mais fraco e que se compraz nessa energia de
fracasso, de derrota, ele se aproveite ali daquele momento e realmente nos induza a coisas que vão nos piorar a situação. Então nós precisamos entender que precisamos nos colocar numa energia melhor para que ela possa nos trazer ali, de repente, uma força maior para você conseguir entender. Vou passar, mas vou suportar. Vou passar com a cabeça erguida, vou passar da melhor forma. E aí até facilita para você desenrolar aquele momento que se apresenta para você. Mas se você não tiver a par disso e nem entender que há essa comunicação de lá para cá, nesses momentos, através dos sonhos, quando nós estamos dormindo. Então você vê que é uma série de coisinhas que precisam ser explicadas para que uma complemente a outra. Então você se prepara todos os dias, o dia inteiro, você dorme, você sonha, você dorme, você tem a semi-liberdade do corpo, né, do espírito, você sonha e dentro dos sonhos tem várias possibilidades, dependendo aonde você vai. Então, se você tiver uma energia melhor, você pode ir trabalhar, pode socorrer, pode ajudar e pode ser ajudado também. Então, pode começar um trabalho e esse trabalho, quando você retornar para o mundo espiritual, você já pode dar continuidade nele. Então, tudo isso, você vê que é uma sequência de coisas que nós precisamos e tudo está dentro daquilo. Orar e vigiar. Orar e vigiar e trabalhar diuturnamente em cima disso. É de dia e de noite, porque o trabalho ele é intransferível, é só nosso. Então não tem como eu chegar e deixar isso para depois, deixar para o meu irmão, deixar uma hora alguém vai fazer isso por mim. Não vai. Mas a possibilidade de você fazer é grande no primeiro momento quando se apresenta. A possibilidade. Mas se você não fizer no primeiro momento, acalma o seu coração, porque você em algum momento, talvez, mesmo que você ainda esteja resistente, você vai encontrar alguma coisa que vai te chamar mais atenção e vai praticamente te indicar que faça. Então você vê que a sabedoria divina é muito grande e aí vai chegar numa situação que você vai olhar para aquilo e falar: agora eu preciso resolver isso. Eu não posso deixar mais isso para frente. Então nós não queremos chegar nesse ponto. Nós estamos trabalhando aqui para isso, para que a gente possa, antes de chegar nesse momento de praticamente sermos obrigados, trabalharmos tranquilamente por nós mesmos. Então, nós vamos aí conseguir realmente fazer o que precisa ser feito dentro realmente da nossa programação. Saulo, tudo isso que nós estamos falando, que está aí no livro, está programado, está dentro da programação. E dentro dessa programação, que já vem para nós de acordo com o que é necessário para a nossa evolução, né? Essa programação, ela precisa ser cumprida. Então, nós vamos fazer com que possamos cumprir logo assim que ela se apresente? Ou vamos deixar assim para quando nós acharmos que devemos, ou de repente...
Cada um tem o seu livre-arbítrio e a gente sabe que há irmãos que levam a sério as missões que são dadas a eles, como há outros que postergam. Como você disse, há pessoas que vai pegar de imediato e vai falar, não, deixa eu procurar fazer o meu melhor aqui, deixa eu me esforçar por fazer bem feito, para não ter que fazer de novo. E É qual desses tipos é o mais indicado, né? Eu acho que o melhor, o mais indicado é aquele que faz de prontamente, mas a gente vê no mundo que há muitos irmãos que ainda preferem postergar. E aí a gente lendo essa narrativa, a gente entende que a espiritualidade, como os nossos amigos do lado de lá, encontram sempre uma maneira de nos ajudar, de nos dizer, olha, se prepare espiritualmente, se fortaleça, porque há um evento chegando. E aí, como é um símbolo, de imediato a gente não vai identificar a dificuldade por qual passaremos, a necessidade que teremos, mas o aviso foi dado. A sirene tocou, assim como tem terremoto, como tem um bombardeio em situações de guerra, eles tocam sirene para que as pessoas se protejam. Só que você não sabe a intensidade do terremoto que está por vir. Você sabe que tem um terremoto vindo, assim é com tsunami, só que você não sabe a altura da onda. Então, se prepara, né? Se abrigue, se cuide, se fortaleça. A espiritualidade faz isso com a gente. Através dos sonhos que naquele momento a gente, nossa, tive um sonho maluco. Só que esse sonho maluco, se você refletir calmamente e friamente, esse sonho maluco pode dizer muita coisa. No primeiro momento a gente não entende. Mas quando você começa a viver aquela situação pelo qual tem que passar, tudo faz sentido. Você fala, meu, essa situação que eu estou passando, essa vida conturbada, essa dificuldade, é aquele sonho maluco que eu tive. A espiritualidade já me dizia, Saulo, se fortaleça, se prepare, ore e vigie, como o Marcos acabou de dizer, tudo está na nossa mão. Se fortaleça, tenha fé em Deus, porque os tempos difíceis virão. Mas como teve na narrativa, toda tempestade um dia vai embora. Assim como aquele irmão atravessou um deserto escaldante, depois subiu uma ladeira íngreme e no final encontrou um bosque com água fresca, cheio de amigos e viveu momentos felizes, a nossa vida é assim. Vem a tempestade, vem a turbulência, sofremos naquele Não há momento mal que ali. sempre dure, né? Não há mal que sempre dure. O bem sempre vence o mal. Então a gente tem que ter fé em Deus, se fortalecer. E como você disse, cada um fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a minha parte, ninguém vai fazer a sua. Ninguém. Os irmãos espirituais vão ajudar, vão nos fortalecer para que a gente cumpra a nossa tarefa. Mas eles não vão carregar a nossa carga, não. É. E também, quando acontecer também de uma outra situação, vai vir algo que nós aqui fisicamente julgamos ser tão bom, né? De repente, você vai receber algo, você vai ter uma melhora em alguma coisa que você também tanto busca, tanto procura, ou de repente aquilo que você imagina que você quer para a sua vida, de repente aquilo está próximo de acontecer, está para acontecer. Os nossos irmãos, eles podem também assim nos ditar assim o caminho de uma forma sutil e que as coisas ficam muito mais claras para nós e assim, puxa, você está trabalhando, não desiste, continua, a coisa está indo, vai acontecer, hoje não está assim do jeito que você gostaria, mas tenha paciência e vamos. Então, dentro disso tudo você vê como que é um exercício, é tudo didático. Você vê dentro disso, vem alguém avisando para você, tenha paciência, vai mais um pouco, continua, vai, não desiste. Então está prestes a acontecer aquilo que você deseja para você, ou para alguém, ou para um familiar, ou uma coisa que você pretendia fazer, ajudar, uma coisa que seja uma coisa boa que você está planejando. E de repente,
Então, os nossos irmãos também estão para nos ajudar a concretizar isso, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Se eu estou aqui na dificuldade, vou ter que ter paciência, mas se eu estou aqui numa situação até confortável, até boa, e eu quero ir para uma outra que eu julgo que é melhor, eu também preciso ter paciência. Eu também preciso ter perseverança. Eu também preciso ter persistência. Então, isso tudo vem e através dos sonhos, através das informações, né? É interessante, né, falar que os irmãos do outro lado estão prontos. Todos eles que estão lá, na maioria das vezes, eles já passaram por todos esses trabalhos aqui na Terra. A gente fala trabalho porque é o trabalho da transformação, da melhora, de nós aprendermos a lição item por item. Item por item. Tudo que nós estamos vendo aqui, os irmãos que já estão lá na espiritualidade e que não precisam vir mais em carne, eles já aprenderam pelo menos uns 90% dessas lições e estão lá, continuando de lá, porque as outras lições que eles precisam e a missão ainda não acabou, então eles continuam de lá fazendo esse trabalho, essas benfeitorias, para dar continuidade naquilo que precisa. Mas essas lições do plano físico que nós estamos passando hoje, eles já não precisam passar mais. Por isso que eles podem nos dar dicas, por isso que eles podem nos dar orientação, por isso que eles podem nos dar as melhores indicações. Nada mais do que quem passou, né? E nós estamos também fazendo nossa parte, buscando aprender, e ninguém sabe assim, nós, enquanto aqui espíritos encarnados, o quanto realmente nós já acumulamos de conhecimento para que a gente não precise vir mais. Se nós já estamos assim dentro de um momento onde tudo o que precisamos ver aqui no plano físico, nós já vimos e hoje podemos nos lapidar e dar continuidade à nossa missão do outro lado. Agora, que missão é essa? Aí está a questão. A missão é a mesma daqui. Se eles estão lá, vibrando por você, trazendo uma informação, tentando te incentivar, te motivar, o que é que eles estão fazendo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eles estão assim se doando para poder ajudar os irmãos. A nossa função aqui é só ajudar. É só dar a mão ao seu irmão. Então, nós precisamos aprender o suficiente e ter o suficiente para transbordar com os outros. Então, essa mudança é nossa, de você, de repente, achar que você não pode, achar que você não consegue, achar que você é limitado, achar que não dá. Sempre dá. Nosso Pai é perfeito. Ele dá as condições para nós de acordo com o que realmente nós precisamos, de acordo com o ambiente onde estamos, de acordo com o que realmente nós estamos vivenciando. Então, dentro desse momento, nós vamos ter ali, você pode perceber que, de repente, dentro de um lugar onde as pessoas têm um poder aquisitivo menor, dentro de uma comunidade, eles se ajudam. Eles se ajudam. A pessoa, ela não tem assim medo de repente, ela pegar aqui um prato de comida a mais e dar para o outro, porque mais tarde vai me faltar. Amanhã eu não vou ter. Não, naquele momento ela compartilha e não pensa duas vezes. E você já, muitos já presenciaram isso, muitos já até fizeram isso. Então, não tem nível de sociedade, não tem nível financeiro,
não tem nada, porque Deus é perfeito, Ele dá as condições para todos. Agora, se você entendeu e conseguiu fazer, de repente você podia matar a fome daquele irmão naquele dia, mas você não foi capaz porque você queria armazenar aquilo. E aí, de repente, né, você talvez deu uma resposta que não foi a mais assertiva. Porque o que aí nós vamos lá na cartilha viva que Deus nos deu. O que Jesus faria? Jesus deixaria isso armazenado ou ele serviria de pronto para o seu irmão? Então já sabe a resposta. Ele não pensaria duas vezes e daria até a porção que fosse única, só a dele. Até a dele ele ofereceria. Porque ele sabe que para Deus não tem escassez. É só abundância. Se ele se doasse ali, com certeza de alguma forma, de algum lugar, ia ser provido para ele também. E que ele, se precisasse também passar por aquele momento sem ter, nós estamos falando de uma coisa simples, sem ter o alimento, ele realmente passaria e teria forças para passar, né? Então, é uma coisa simples, mas nós estamos falando de uma coisa vital. Às vezes, no outro dia, a pessoa talvez possa já não estar aqui por falta realmente de um alimento. Então, tudo é questão de entender e conseguir simplesmente colocar isso em prática. Porque está lá. Nós vamos ter que fazer porque nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras. E as nossas obras não é esses prédios que nós levantamos aqui, as casas que levantamos. Não, as obras é tudo aquilo que nós realmente conseguimos tirar do papel, que é a cartilha. Nós vamos nos informar lá o que é que Deus quer de mim quando Ele me colocou aqui. E nós, olhando essa lição, interpretando e colocando em prática. E aí a prática realmente vai mostrar, você sabe fazer. Perfeito. Se nós conseguirmos fazer, aí vai chegar um ponto que nós não vamos precisar fazer mais, porque nós não vamos precisar provar que nós sabemos fazer. Você vai ver que vai ser replicado isso de um para o outro, de um para o outro, e nós não vamos precisar ficar preso em prestar atenção para ter que fazer. Isso já vai acontecer normalmente, naturalmente, como muitas outras coisas acontecem na nossa vida e a gente às vezes nem... você às vezes... será que eu escovei os dentes hoje? Você nem pensa para escovar. Aquilo já faz parte. E quando você vê, já foi. E você também não fica preocupado o dia inteiro. Lembrando, será que eu escovei? Não. E quando você realmente está com isso já bem definido em você, tudo fica mais tranquilo, mais fácil. E você vai tirando aquela lição, aquela coisa da frente, e aí vão aparecendo outras. A gente entende que quando a espiritualidade, quando a humanidade tiver a maioridade espiritual, a maioridade espiritual que eu falo, a maioridade moral, quando a gente entender as leis de Deus, praticá-las na totalidade, o estado do homem ser bom, isso não vai ser uma exceção. Não vai ser assim, você fala, teve um profeta bom lá em Israel, teve Jesus que caminhou no mundo. Vamos dizer que quando isso acontecer, a humanidade toda será elevada a esse grau de espíritos bons. Quando a gente entender o que Jesus ensinou, quando a gente praticar o que Deus espera que a gente pratique,
que é a lei de amor, de perdão, de caridade, que a gente se vê, se olhar nos olhos todos como irmãos, negros, brancos, índios, gordo, magro, sem julgamentos, quando a gente não tiver mais guerras, quando a gente não tiver mais preconceito nenhum, a gente não vai ser mais exceção. Assim, tem um cara que é bom ali, tem um espírito elevado lá do outro lado. Não, vai ser todo mundo no mesmo grau. E aí, o mal vai ser minoria. A maldade vai perdendo espaço cada vez mais. E esse mundo será o reino de amor, de luz que Deus planejou, que ele vai ser. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se concretiza, não tem como não acontecer. E é interessante que tudo isso que você falou, começa tudo isso dentro de nós mesmos. Individualmente. Individualmente vai acontecer tudo isso que você falou, tintim por tintim. As coisas vão ser esse trabalho todo interno, como essa guerra no mundo, essas brigas, essas coisas que vão acontecendo e que são falta de entendimento. Então, nós também temos os nossos conflitos internos, nós temos as nossas confusões, os nossos desesperos, né? Como hoje em dia está tendo um número grande de pessoas que estão assim com, né, a sua capacidade, né, intelectual, a sua capacidade emocional abalada. Então, nós vamos ter que trabalhar tudo isso e nos manter firme e forte para que esse mundo que você colocou de paz, de tranquilidade, uma coisa natural, ele esteja fixo, firme dentro da nossa mente, da nossa cabeça, dentro das nossas atitudes, dentro das nossas palavras e tudo. E que é como dizer assim, não tem como você fazer aqui a formação do 9º ano com uma classe de 5ª série. Então eles vão ter que passar o processo. Então as pessoas vão passando o processo, 5º, 6º, 7º, 8º, para chegar no 9º, e chega lá, quem chegar aqui, e no momento que chegar aqui, sim, ele finalizou ali aquele ciclo. E ele vai estar com aquelas pessoas que entendem aquela matéria e que vão falar a mesma língua. Agora, não adianta eu falar uma matéria do 9º ano com uma criança do 5º ano, porque não vai bater e eles não vão conseguir dialogar. Mas também essa criança do 5º ano, ela só está a caminho também, só está no processo, só está trabalhando, não tem problema nenhum de não saber, de não entender, porque ainda vai ser o tempo dela. Então nós temos que entender que nós olhamos para o mundo de uma forma geral, mas nós temos que olhar para o nosso mundo. E ainda hoje, né, nós estávamos no Evangelho e estava falando sobre essa parte. Então nós vamos olhar para nós, para o nosso mundo, vamos entender, e quando chegarmos a ponto de entender a lição do 9º ano, aí nós vamos nos relacionar em outras dimensões com irmãos que são irmãos que já estão nesse mesmo nível. Aí adentra esse mundo que nós falamos. Mas aqui, infelizmente, é uma escala e nós estamos todos misturados. Quando as crianças estão dentro das classes, cada um está lá denominado a sua série, né?
quinta série, sexta série, sétima série, oitavo, nono, cada um está lá. Mas quando estão no intervalo, estão todos assim, convivendo juntos, e ninguém sabe quem é quem. Mas, se formos conversar sobre a matéria, aí um vai falar uma língua, outro vai falar outra. Então, por isso que exatamente nós não devemos, como você mesmo falou, julgar, não devemos deixar com que as pessoas fiquem, vamos dizer, tristes, pensando que estão ali, mas que não estão entendendo, que estão fora, que não vão conseguir, que acha que não está no caminho. Tá no caminho, de um jeito ou de outro. Até o mal que tu tentas fazer se transformará em bem para que se cumpra a profecia. Não tem problema. Você vai ter que passar e, acima de tudo, vai ter que aprender. Então não tem como sair sem aprender. O interessante, né, é que esse aprendizado você aprende no seu ritmo, eu no meu, e os outros irmãos, cada um no seu passo. E a gente tem em volta de nós outros irmãos que a gente já pode colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Eu preciso fazer por onde eu evolua, preciso entender o meu aprendizado, mas eu preciso também já praticar isso no meu dia a dia. Dentro da minha casa, com a minha família, com pai, com mãe, com irmãos, com filhos. Esse aprendizado, ele é constante, é todo dia, toda hora. Eu saio para trabalhar, eu preciso conviver com irmãos ali que não moram sob o mesmo teto, mas eu preciso ter o mesmo respeito com eles, eu preciso ter a gratidão com o meu patrão que me emprega. E é a hora do intervalo, né? Sim. Tá todo mundo misturado, Tá todo né? mundo misturado. Não tem denominação de classe para saber quem é quem. Vem vai cada falar. um de um lado e se reúne ali. Mas ali é necessário ter aquela boa convivência, ter o respeito, ter o amor, porque nem todo mundo está no mesmo grau ali e cada um vem com o seu problema. Muitas vezes, Acima de tudo, compreender isso, né? sim, compreender isso. Entender que às vezes aquele irmão que está mais calado naquele dia, ele está passando por uma provação muito séria e não é dia de eu ir lá tirar sarro dele, pô, seu Corinthians vai cair para a Série B, não vai mesmo. Então eu preciso olhar para ele não só como um torcedor de qualquer time que seja, mas como um irmão que tem dificuldades, que tem tristezas e que de repente eu sentando ao lado dele eu posso conversar 2 minutos, ele desabafa ou não, mas ele entendendo que eu estou ali pronto a ajudar, já se sente amparado, de repente se sente melhor. A gente precisa entender isso, a lição não é para depois, a lição é agora. Eu estou aprendendo agora, eu já pratico ela agora. Se deixar à disposição, né? Eu vou sair daqui, eu vou estar no trânsito, eu não posso querer cortar todo mundo, sair buzinando, fechando todo mundo. Eu tenho que respeitar as leis, respeitar meu próximo, que também quer chegar na casa dele. E assim por diante. Se cada um fizer a sua parte, com amor, com respeito, colocando em prática a lição que a gente aprende no dia a dia, as coisas vão mudando devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco a gente consegue subir um degrauzinho. Mas é individual. Eu tenho que fazer o meu melhor, você o seu, e cada um trabalhar naquilo que ainda não conseguiu acertar. A cada dia levantar e falar, hoje eu vou trabalhar isso aqui, eu não quero me irritar, eu não quero dar má resposta, eu não quero fazer gestos obscenos. E a gente trabalhar isso todos os dias. Até chegar um dia, como você deu o exemplo do escovar de dente, eu não tenho mais que pensar nisso. Hoje eu não vou discutir com meu colega de trabalho. Isso é automático. Eu já vou sair de casa em paz. Meu ser vai exalar essa paz, que as pessoas à minha volta vão se sentir bem. Então não vai ter mais discussões, é automático. Como você disse, será que eu escovei o dente? Será que não? Isso não tem... Já é uma perturbação, né? Sim, a gente precisa se capacitar desse modo, se educando, para que a gente consiga fazer as coisas naturalmente.
Você vê, aí a gente despende energia com uma coisa que nem precisava, né? Não. Porque você já está com aquilo ali alinhado. Então, é isso. E aí, né, dentro do que nós estamos falando do sonho e dos símbolos, é isso. Podemos, né, estar com essa preparação para que a gente receba esses recados, que a gente receba tudo isso, mas para que as coisas comecem a fluir, simplesmente nós nos colocarmos numa energia positiva. Nos colocando na energia boa, vamos dormir bem, vamos para lugares que realmente precisamos ir, mas que se tivermos num lugar de energia baixa, é que possamos estar lá para ajudar e não que sejamos mais um para que contemple daquela energia. E se estamos num lugar para estudar, que realmente nós vamos buscar a informação que nos é necessária. E se estamos ali para conversar com um ente querido, para conversar com um amigo, e que ele vem nos trazer um recado, nos trazer uma informação, que a gente possa sim estar aberto a receber essa informação. Talvez que de repente nós estejamos abertos também ali a fazer uma oração também, se aquele irmão a gente sentir que ele há necessidade disso. Então nós temos que estar assim tão sensíveis a todas essas coisas espirituais, que não são coisas palpáveis, físicas, que nós possamos perceber, nós possamos sentir, e que, acima de tudo, se nós encontrarmos com um amigo, como nós vimos no livro, que é um amigo vicioso, um amigo que está aí numa região, né, de uma energia mais densa, que seja para que a gente possa amparar e acolher e tirar ele, né, desse momento, dessa energia, e conseguir mostrar para ele que existe uma outra coisa e ele entender. E aí, de repente, se nós não nos prepararmos para tudo isso, não realmente estivermos à disposição, estivermos num quadro que estamos passando por um momento na vida, que estamos disponível, porque nós aqui, o que é que nós temos para não estar disponível? Só os interesses próprios, né? Só os interesses próprios. Quando eu tenho o interesse de ter 3, 4, 5 sapatos e falar, bom, quem não tiver nenhum, problema dele. 3, 4, 5 casas, quem não tiver nenhuma, problema dele. Então você está lutando sempre para isso, para acumular coisas que você aqui talvez nem vai conseguir usar. Então talvez o tempo que você está dedicando a isso é um tempo talvez demasiado, que te toma o tempo de você equilibrar isso e também se oferecer para que você realmente possa ajudar, porque se você estiver fazendo isso é porque você já entendeu, porque você já compreendeu, você já está praticando. Mas quando a gente fica muito fixo aqui no material, a gente esquece do espiritual. E aí entra em desequilíbrio. E na maioria das vezes as pessoas ficam assim, preocupadas. Nossa, independente. Eu estou sem dinheiro e está complicado. Nossa, eu tenho tudo, mas está complicado também. Então, o que é que pode nos impedir? É realmente os interesses próprios. Porque nós não estamos vendo
o que está à nossa volta. Nós estamos trabalhando simplesmente no que eu quero. Eu quero ter isso, ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero isso e aquilo. Então, quer dizer, você baixa a cabeça e vai em busca do que você quer. Talvez você possa passar por cima de muitos e de muita coisa. Até aqueles que estão dentro do seu próprio lar, aqueles que estão no seu caminho. Então, se nós estivermos disponíveis e não estivermos focados só nos nossos interesses próprios, aí nós vamos entrar no equilíbrio, aí vamos conseguir também olhar para os nossos irmãos e vamos poder fazer porque já aprendemos. Sem aprender, não tem como fazer. Ninguém faz nada de improviso. Não tem como. Eu tenho certeza que um dia teremos a fé que os apóstolos de Cristo tinham, porque Jesus dispensava a eles apenas com a túnica deles, falava para eles: não levem dinheiro, não levem comida, não levem... Muitas vezes levavam uma garrafa d'água e iam com a cara e a coragem de pregar o evangelho, sendo perseguido pelos romanos, sem saber onde passariam a noite, aonde iriam arrumar um alimento necessário para poder... E nenhum dos apóstolos morreu de fome. Morreram, na grande maioria, por violência praticada contra os cristãos daquele tempo, mas tudo isso estava previsto. Só que eles tinham fé de que Deus iria prover tudo e iam, em nome do amor, levar a palavra do Cristo aos 4 cantos. Isso sim é fé. A gente está engatinhando para isso. Que Deus permita que um dia a gente possa ter um pouquinho dessa fé que já tanto iluminou esse mundo. É isso aí. Então, já comentamos o suficiente sobre essa parte, falamos extensamente sobre mais outras coisas e espero que tenha sido assim de grande proveito para os nossos irmãos que estão nos ouvindo e que vocês também assim possam transbordar aí com as outras pessoas. Nós aqui no nosso canal estamos trabalhando em cima disso para que todos possam se sentir à vontade, todos possam participar e todos possam assim se iluminar. Aos poucos, não crie dificuldade para você mesmo. Abra-se para as facilidades. Se tiver difícil, está errado. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, meu fardo é leve. Nós não precisamos carregar o peso do mundo. E meu jugo é suave. Então, o que eu faço, realmente, ele é dentro daquilo que eu tenho condições. Dentro daquilo que eu tenho forças para fazer. E é o que você aí está fazendo. Você tem força para passar pela situação que você está passando. Talvez você não tenha o entendimento ainda, mas você consegue. Talvez você ainda se prenda às coisas que são só da matéria, mas dentro das coisas espirituais, dentro da benevolência, dentro da ajuda espiritual, seja através dos sonhos, através de um momento de descanso, através da semi-liberdade do corpo, de uma forma ou de outra a informação chega e a forma de você fazer é despertada. Mas precisa ter paciência, ter resiliência. Então, é todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui para que a gente não precise vir mais aqui, estar aqui em corpo presente e já seguir assim o nosso rumo no nosso plano espiritual e simplesmente continuar executando tudo isso, ajudando. Quando a gente aprende, a gente ajuda. Aprende, ajuda. Aprende, ajuda. Então vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar e agradecer a Deus e agradecer aos irmãos espirituais
que vieram se comunicar com a gente. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, agradecendo, né, por podermos falar sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo e sobre tudo aquilo que aprendemos enquanto estamos a caminho. Agradecemos por boas ideias, por palavras interessantes. Espero que os nossos irmãos tenham aproveitado e que todos aqueles que se sentirem fracos se fortaleçam nessas palavras de ânimo, de coragem, e que possa assim tocar o coração de cada um dos nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. E nós estamos aqui, esse é o canal Espiritismo com Cristo. Quarta-feira, 19h30, é o horário onde vocês vão assistir esse episódio. E agradecer aqui a empresa Shift, Estúdios Shift, onde a gente faz aqui o nosso podcast. E se você também tiver interesse, pode vir aqui participar, né? Nós temos aqui o estúdio, mas ele faz a locação para todas as outras coisas, todos os outros segmentos. Se você quiser um local aconchegante, elegante, um local profissional para você fazer também, né, o seu trabalho, divulgar a sua empresa, o seu negócio, Estúdios Shift na Granja Viana, em São Paulo. É isso aí, Saulo. Muito obrigado por você estar aí com a gente, a brilhantar nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua leitura, pelos seus comentários. Foram de muita importância e muita relevância. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço desde a espiritualidade maior por me conduzir até esse espaço, por vocês me convidarem para participar do quadro. E eu me sinto lisonjeado, honrado. E é muito gratificante fazer parte desse trabalho. Que Deus abençoe. É isso aí. Muito obrigado ao público e estamos aguardando na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Uma excelente noite para todos.